seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Sabe, irmãos, a gente está falando esse mês sobre a descendência de Abraão. Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina que uniu judeus e gentios. Ele veio para isso, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Quem é abençoado aqui? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, e o pastor Josias me convocou para ministrar hoje, falar sobre fé. Eu amo falar sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, para alguma coisa aparecer diante dos teus olhos, você precisa falar. Sabe, irmãos, quando eu entrei no Rema em 2010, eu fiquei maravilhado com essa palavra. Eu falei, meu Deus, gente, o que é isso? Então eu falo e acontece? Claro que sim. Mas eu preciso crer com o coração, crer no Espírito e confessar com a boca. Então a minha fé, para funcionar, eu preciso verbalizá-la. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente vai ver tanta coisa boa aqui que Jesus fez na sua caminhada. Eu queria compartilhar 3 textos com vocês, para a gente dar uma base para o que a gente vai ministrar. A palavra de Deus, sabe, irmãos, a palavra de Deus é a base mais forte que existe. Não há como você andar em outro lugar que não seja balizado na palavra. A palavra de Deus, ela tem sempre uma resposta positiva para aquilo que nós desejamos. Amém, irmãos? Veja o que Jesus fazia com a palavra. Ele mesmo é a palavra. Amém, gente? Jesus é a palavra encarnada. Diz lá em capítulo 1 de João que ele era o verbo, ele se fez carne, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. O unigênito do Pai. Veio cumprir o seu papel, o propósito do Pai, para que nós fôssemos resgatados agora e recolocados no lugar de filhos. Isso é poderoso demais. Mas sabe, irmãos, Jesus nos ensinou coisas poderosas andando no meio do povo. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 8, versículo 16. Diz assim, olha a palavra de Deus. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com o quê? Com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para quê, irmãos? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo levou sobre os seus ombros todo tipo de enfermidade, pagou o preço. O risco de dívida foi cravado na cruz. O que existia, a cédula de condenação que existia contra nós, Jesus pagou esse preço. O preço da lei, que na verdade era uma condenação contra o povo, a graça em Cristo Jesus, a palavra encarnada, ele foi no meio do povo fazendo curas, milagres e sinais e maravilhas. Atos 10:38 diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aos 30 anos Jesus foi revestido de poder. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo desceu sobre Jesus para que Jesus começasse o seu ministério. Sabe, irmãos, isso já está disponível para nós. Eu vi alguns ministros ministrando aqui, gente muito poderosa, gente muito boa. Sabe, irmãos, o contexto de tudo é aquilo que Jesus conquistou e liberou está disponível. Nós podemos acessar, é pela fé, só pela fé que nós podemos acessar. Quando nós confessamos Jesus, nós confessamos que Ele abriu as portas para que nós tomássemos de volta aquilo que era nosso. Jesus, com legalidade, trouxe de volta para nós e disse para os seus discípulos, olha, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, coisas tremendas iam acontecer no meio do povo de Deus. E muitos, porque estão tímidos, ou porque não conhecem a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, o que a própria palavra fala a respeito dele, não vive coisas extraordinárias, coisas doidas de Deus. Por quê? Porque não acreditam. Sabe aquele doente que diz que é um propósito de Deus levá-lo para o leito? A gente já sabe disso, que Deus é glorificado na saúde, não na doença. Olha o que diz o texto, o seguinte... Eu queria que você abrisse aí o capítulo 9 de Mateus. Eu busquei versículos próximos para a gente não ficar virando muito a Bíblia, que tem coisa boa para chegar ali. Capítulo 9, versículo 20. Olha que história interessante dessa mulher.
A gente não sabe nem o nome dela, mas olha o que aconteceu com ela. E eis que uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás dele, da palavra, e tocou a orla de suas vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na palavra, nas vestes da palavra, serei curada. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, Jesus, que é o verbo encarnado, a palavra encarnada, ele andou por toda parte, e todos aqueles que estavam próximos da palavra de Jesus tiveram suas vidas alteradas. Amém, gente? A gente vai falar hoje sobre isso, sobre a fé falada. Amém, gente? Você está comigo? Aleluia. Tem outro texto que está em Mateus capítulo 15, versículo 30. Eu amo esse versículo, que diz assim: olha, e muitas multidões vieram à palavra a ele, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, aos pés da palavra, e ele os curou. Então, seja a cura, seja a prosperidade, seja a casa própria, o carro novo, também é lícito que você queira isso, que você queira almejar isso. Tudo isso, irmãos, é bom, e tudo que é bom, agradável e perfeito vem de Deus. Muitos cegos, aleijados, coxos foram trazidos aos pés de Jesus, aos pés da palavra, tocaram a palavra com a sua fé. Eles não chegaram, não foram curados de qualquer maneira, foram trazidos aos pés de Jesus. Aqui está o resultado bom para aquilo que eu preciso. Você está comigo, irmão? Você está pegando aí? Jesus cantou um louvor aqui, o Rafael cantou louvor com o Ministério de Música, que fala que onde a palavra está, onde Jesus está, coisas sobrenaturais de Deus vão acontecer. Aonde existe doença, a cura já chegou. Aonde falta e escassez, a prosperidade chegou. Aonde falta alegria, aonde falta paz, o Espírito Santo, Jesus chegou. Aleluia. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, diz a palavra de Deus lá em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. Quem é justo? Aquele que foi justificado. Por que foi justificado? Porque creu em Jesus e confessou. Ele saiu agora do império de trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Foi pela fé, ele precisou confessar. Aleluia. Sabe, irmãos, mas nós precisamos dar combustível para a nossa fé. Sabe, pastor Delvis, quando eu dou combustível para a minha fé, é a palavra. Se eu desejo a cura para mim, eu vou contar algo novo para você. Talvez alguns não conheçam. Em 2021, dia 16 de outubro de 2021, infartei. Eu era líder da monitoria do Rema. Tivemos uma aula muito poderosa do pastor Cláudio sobre família cristã. Eram muitos no chão, caídos no poder de Deus. Eu saí daqui, não saí muito bem não, já não estava bem, não foi por causa da aula não, tá? Até brinquei um dia com ele sobre isso. Mas sabe aquela aula, aquela manifestação do poder de Deus, que você precisa tirar o pano de um, pedir para ele levantar para cobrir outro? Era eu naquele dia. Mas sabe, irmãos, que noite gloriosa aquela aula de consagração do pastor Cláudio. E no dia seguinte tinha encontro de homens, eu fui ajeitando a casa com a Sandra. Eu falei: Sandra, vamos fazer tudo aqui, eu lavo o banho quando tomo banho, e depois a gente se veste e vai para a igreja. Tinha reunião de homens às 4 horas, eu acho. Irmãos, tomando banho, infartei. Vou contar uma coisa para você. Eu estava sem plano de saúde. Eu fui para o UPA aqui do cemitério, 1h30 da tarde, não tinha ninguém, só tinha eu para ser atendido. Minha esposa estava comigo ali, ela pode confirmar isso. Não tinha ninguém no UPA. Como pode o UPA não ter ninguém? Tinha só médico, o médico tinha lá. E por acaso, o médico é amigo da minha sobrinha. Meu Deus, tenho 35 anos ainda. O médico é amigo da minha sobrinha, que é da área médica, que por acaso mora no condomínio dela e fez contato com outro amigo do Hospital do Coração. Em 24 horas eu estava sendo levado para o Hospital do Coração. É milagre ou não é?
Já cheguei no hospital, não tinha ninguém na minha frente, gente. 11h30 da manhã, marquei no relógio, 11h30 da manhã, não tem ninguém. Entrei na sala para fazer o procedimento no coração, colocar um stent, e o médico, o cardiologista, o angiologista falou para mim assim: seu José, o senhor sabe o que o senhor teve? Eu falei: sim, eu infartei. Ele falou: não, o senhor não infartou, o senhor teve infarto agudo do miocárdio. O senhor está aqui vivo, é um milagre. Eu falei assim: eu creio em milagres, por isso que eu estou aqui. Sabe, irmãos, eu me trato até hoje lá, com toda a excelência, com todo o cuidado. Quando eu saí da sala do procedimento, tinham mais ou menos umas 12 pessoas na sala esperando para fazer procedimento. E eu entrei e não tinha ninguém. É privilégio meu, gente? Não, irmãos. Só que eu vejo que Deus tem um propósito. Amém? Abraão tinha um propósito, tinha um decreto a favor dele. Vai para um lugar, sai do meio da tua parentela, te farei uma grande nação. De ti eu farei uma grande nação. Irmãos, Abraão se envolveu com a empregada, com a serva, teve um filho que não era da promessa. Depois que Sara viu que deu ruim, o que ela fez? Abraão, pede a ela, bota lá para o deserto, longe daqui. Mas sabe, irmãos, Deus, quando Ele tem uma promessa para a gente, ainda que a gente não faça exatamente como Ele mandou. Você sabia que o Senhor mandou um servo lá, um anjo, servir a Agar no meio do deserto? E disse assim: porque eu tenho uma promessa com Abraão, não te deixarei desamparada. Agar conseguiu criar o seu filho no meio do deserto, tendo água e comida. E diz a Bíblia que ele se tornou um grande flecheiro. Amém, gente? Então, o propósito de Deus, Ele precisa que a gente pegue nele e deixe ele fluir. Amém, gente? Eu não morri, sabe por quê? Porque o propósito não estava cumprido. Gente, eu não queria nada, Michel, com Deus. E o pessoal fala assim: tu é pastor. Eu falei: como? Eu sou nem da igreja? Como é que diz que eu sou pastor? Sabe, irmãos, não é o título, mas é o chamado. É o chamado. Aleluia. Deixa eu entrar aqui na ministração, que eu não entrei na ministração. Sabe, irmãos, a definição do que é fé no grego é pistis, que quer dizer firme convicção baseada no que se ouve. Então, eu preciso agir em fé e eu preciso falar, preciso verbalizar para que o meu ouvido, que é mais próximo da minha boca, ouça e eu gere fé na minha mente, primeiro. Porque vitória e derrota, elas são primeiro alcançadas é pela mente. Então eu prefiro falar aquilo que é vitória do que derrota, porque minha mente precisa ser moldada segundo a palavra. Amém, gente? A fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, quer dizer, significa crer, ter confiança e acreditar. Mas olha, irmãos, esse texto que a gente já conhece bem, que é fé segundo Hebreus 11:1, na definição, a fé conforme Deus gosta, está lá em Hebreus 11:1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, para a gente acompanhar junto. Aleluia. Aleluia. Glória. O Senhor é bom. Aleluia. Sabe, irmão, se a gente não tiver embasado na palavra, a nossa fé não vai funcionar como deveria. Porque diante de uma dificuldade, a gente pode não exercer tão bem a nossa fé, ela vai continuar lá. Marcos 11:23, se não me falha a memória, diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu estou parafraseando, nós vamos dizer a este monte: transporta-te daqui, ergue-te e lança-te no mar. E isso vai acontecer se você crer, não duvidar no seu coração. Ele não está falando de fé, irmãos. Ele está falando de crer e confessar. Nós vamos chegar lá, amém, gente? O que diz aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a minha boca pode mudar o local aonde eu estou vivendo. Amém, gente?
Aí eu fiquei assim, poxa, mas isso é tão poderoso, eu vou pesquisar o que essa frase quer dizer, esse texto quer dizer. Aí eu fui lá para as explicações, né, que tem onde a gente pode confiar. Eu aprendi com o pastor Isaac, em 2010, quando eu comecei o Rema, eu aprendi isso com ele. Se você pegar essa palavra fé e colocar a palavra de Deus, ela vai funcionar tão poderosamente que você não vai suportar ficar de pé, se você viver isso. Aí eu peguei a palavra de Deus e botei lá, a palavra de Deus é o firme fundamento das coisas que se esperam. A palavra de Deus é a prova das coisas que não se veem. Poderoso demais, irmãos. Então a palavra de Deus, ela me dá segurança naquilo que eu posso crer e confessar, mas eu preciso verbalizar o que eu creio. Jesus levou sobre os seus ombros todo tipo de enfermidade. Doença pode existir? Pode estar em nós, em alguma área? Pode, mas a gente pode tudo contra ela, pela confissão. Aí eu fui buscar entendimento sobre isso. Diz assim o texto, ora, a palavra de Deus é o fundamento posto como base firme das coisas que se esperam, completa confiança com alegria. Quem está esperando aqui no Senhor alguma coisa? Então você precisa começar a se alegrar, porque já aconteceu. É a minha confiança. Se eu confio no Senhor, é só eu começar a dançar e gargalhar. Aleluia. A minha esperança, a minha confiança, eu produzo ela com alegria, porque eu confio naquele que prometeu. A palavra de Deus é a prova, testificação para convicção. Eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer para ver. Eu creio e verbalizo, eu vou ver aquilo que eu quero ver. Das coisas que não se veem. Falei, como assim das coisas que não se veem? Não tem nada lá. Mas esse texto quer dizer que eu preciso olhar para onde eu não estou vendo nada e lançar para ela palavras diretas que esperam uma resposta positiva. Então eu olho para a área que eu desejo. Se é cura, eu coloco minhas mãos sobre o meu corpo, sobre o doente, e eu vou lançar palavras que esperam uma resposta positiva. Terça-feira lá no quiz, uma menina perguntou para mim, pastor, mas quando que eu sei que a minha oração ela é fervorosa? Falei, quando você ora a palavra. Porque quando você ora a palavra, a resposta vem antes de você pedir. E quando você ora a palavra, você tem uma resposta positiva. Amém, gente? Vocês estão assustados ou impressão minha? Aleluia. Então a fé, irmãos, é o braço espiritual, onde eu trago a existência, eu provoco a existência diante dos meus olhos aquilo que eu quero ver. Aleluia. Fé é o braço espiritual que eu pego lá nas regiões celestiais e trago para cá, para onde eu estou. Aleluia. A fé, irmãos, ela é comparada a um cartão magnético. Eu também tive esse exemplo com o pastor Isaac em 2010. Construiu muita coisa boa dentro de mim. Sabe, irmãos, eu posso dizer para você assim, pastor Tiago tem 10 milhões na sua conta no banco te esperando. Tem 10 milhões na sua conta no banco te esperando. Mas se você não tiver o cartão magnético e não souber a senha, tá lá, você é um milionário, todo mundo sabe que você é milionário, só você não vive a vida de um milionário. É ostentação? Não, irmãos. Abraão era muito rico, Salomão era muito rico, não vivia na ostentação, mas era um exemplo de um homem que era rico por sabedoria. Aleluia. Sabe, irmãos, uma mulher, quando ela está grávida, não precisa orar para ser mãe. Quando o bebê é fecundado, ela já pode ser chamada de mãe. Ela não precisa pegar o filho nos seus braços para dizer, agora eu sou mãe. Não, irmãos. Certo? Aleluia. Então a mãe ela não precisa ver nos seus braços o filho, porque ela tem por dentro. Aleluia.
tamanhozinho de um grão de arroz, mas tem um coração pulsando. Aleluia. Sabe, irmãos? Aleluia. Tem um louvor da Juliane que fala, ouça o barulho. Ouça o barulho. Capítulo 1, versículo 3, para não atropelar aqui, que já estou querendo chegar no final, porque o final é melhor que o começo, né? Capítulo 1, versículo 3, diz que bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção, Léo, é tudo que você nem imagina receber, está disponível para você. Aleluia. 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pronto, irmãos. A doença apareceu? Apareceu. O que você faz com ela? Acolhe como bichinho de estimação? Não. Você manda que ela seque. Como Jesus mandou a figueira secar, os seus discípulos ficaram escandalizados. Ah, você mandou que a figueira secar? Sim, é para você aprender como se manda um câncer secar. Para a gente chegou assim. Amém, gente? Aleluia. O acesso, irmãos, é pela fé. Aleluia. Oh, glória. Fechou aqui. Já abriu de novo. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3,15 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Hebreus 11:1 diz que a palavra de Deus é o firme fundamento das coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Se a palavra de Deus é inspirada, é porque existia um espírito ali inspirando as pessoas a escrever a Bíblia. Então existia vida, e essa vida que existia inspirando a palavra foi a mesma que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então quando eu leio a palavra, eu estou colocando a meu favor a palavra e o Espírito. E porque eu creio na palavra e confesso a palavra, eu oro a palavra, e eu declaro a palavra sobre minha vida, sobre minha casa, o Espírito Santo pega junto, porque é a verdade de Deus a meu e a seu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fé, irmãos, a nossa fé precisa de substância para alimentar. É como uma gasolina no fogo. Amém, gente? Tem uma hora que você vai declarar tanto a palavra que aquilo vai acontecer diante dos teus olhos, vai até te assustar. Aleluia. Aleluia. A fé, irmãos, é como uma construção de um prédio. Olha que coisa maravilhosa. A construção de um prédio tem lá uns tapumes e ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Antes de iniciar as obras no terreno, fica invisível ao público. Ninguém está vendo que tem um prédio ou uma casa sendo construída. Só os tapumes. Só quem sabe o que vai nascer ali é o construtor. Pega comigo, pega aí. Eu estou lendo porque só Josias te grava toda a Bíblia de cabeça. Aleluia. Até que uma visão é gerada e uma planta é feita. Então o construtor, ele sabe o que vai nascer ali, mas só ele sabe. Ele precisa de alguém que desenhe a planta. E o melhor, irmãos, que tenha uma autorização para aquele prédio ser levantado. Sabe, irmãos, tem coisas grandes que nós precisamos construir dentro de nós. O próprio homem foi construído dentro do coração de Deus. Deus, ele primeiro construiu o homem, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Depois no capítulo 2, versículo 7, ele construiu o homem de fato do pó da terra. Aleluia. Até que a visão ela é gerada, uma planta é feita, um orçamento é feito e uma autorização é dada. Só depois da autorização é que se inicia a construção. Eu tenho a autorização, você também tem autorização. Tudo que está escrito a meu respeito, a teu respeito, é direito nosso. Existe uma autorização aqui, o próprio Jesus morreu e ressuscitou para que a autorização de Deus fosse liberada. Agora nós temos acesso a tudo que está aqui. É direito nosso como filho de Deus.
A autorização já foi concedida para que você comece a ver o prédio. Os tapumes estão lá, tudo escondido. Até o dia que o fundamento começa a ser, o alicerce do prédio começa a ser furado e começa a fazer barulho. Sabe o que é isso, irmãos? É quando você começa a construir algo grande dentro de você, aquilo começa a fazer barulho dentro de você. Quando começar a fazer barulho dentro de você, é que a fé está funcionando, Léo. A fé está funcionando, ela precisa fazer barulho. E é um barulho tão gritante, tão alto que às vezes é só você que escuta. Ou sua esposa ou seu marido escuta, porque você compartilha isso com ele. Sabe, irmãos, existem dois tipos de fé. A fé natural, está lá em Marcos 11, 23, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, isso lhe será feito. Essa é uma fé natural. Ele fala de uma verbalização daquilo que você quer ver. Mas a fé do tipo de Deus está em Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando você faz isso, você vai para Efésios capítulo 2, onde diz que nós somos a igreja de Cristo. Estamos posicionados em lugar de autoridade. E quando eu pego a palavra e conheço o meu lugar de autoridade, o meu posicionamento, a fé funciona. Querendo ou não, diabo, a fé vai funcionar. Aleluia. Aleluia. A hora passa muito rápido, irmãos. Aleluia. Versículo 10 e 11 desse mesmo texto: pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: ninguém que nele crê não será confundido. Aleluia. 2 Coríntios 4,13: ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabe, irmãos, desde cedo nós estamos aqui com uma atmosfera muito poderosa, irmãos. Muito poderosa. Aleluia. Deixa eu achar um texto aqui, irmãos. Aleluia. Romanos 4, 18 até 22. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia? Pedro viu Jesus dentro do barco e falou assim: Jesus, se é você mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus falou assim: olha, sou eu mesmo, venha. E ele caminhou sobre as águas. Mas sabe, irmãos, por um determinado momento, Pedro deve ter ficado ligado no que estava acontecendo, na tempestade que estava acontecendo. E eu costumo falar isso lá para os meus liderados: toda vez que vier uma ventania, a primeira coisa que a pessoa cobre são os olhos, para que a visão não seja afetada. Sabe, irmãos, Pedro estava andando sobre as águas até Jesus, mas a atmosfera tirou o foco de Pedro, ele tirou o foco de Jesus, por isso ele começou a afundar. Aleluia. Mas a gente está vendo aqui nesses dias um texto que fala sobre Abraão. Abraão, lá em Romanos 4, 18 a 22, diz assim: olha, Abraão esperando contra a esperança, naquele tempo de espera, Abraão creu com expectativas. A esperança no original, no grego, se os mestres não concordarem, podem me corrigir, esse esperança quer dizer expectativa. Então ele tinha expectativa porque Deus tinha prometido. Aleluia. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Quem disse para Abraão? O próprio Deus. Então a promessa de Deus na vida de Abraão, embora ele não tivesse seguido o curso que Deus tinha liberado para ele, né? Tinha dito para ele, mas ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele acreditava naquilo que Deus tinha falado a respeito dele e da sua família. Aleluia. Assim será a sua descendência, a tua descendência.
E diz aqui a palavra no versículo seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade de Sara avançada. Sabe, irmãos, Abraão, eu vou parafrasear aqui, vou dar um exemplo bem rotineiro nosso aqui. Ele se olhava no espelho e o corpo dele amortecido, ele dizia assim: eu estou com o corpo amortecido, mas se Deus falou, eu vou ser pai. Eu gosto até de brincar sobre isso. Abraão devia colocar a melhor roupa dele, né? Melhor pijama, se preparar, vai ser hoje. O cara que tem expectativa que vai ser pai, faz o quê? Ele não duvidou por incredulidade, mas ele creu na promessa de Deus. E eu olhava para Sara e falei: Sara, como é que vai acontecer isso? Sara, meu Deus, como é que vai acontecer isso? Não tinha nenhum método que eles pudessem recorrer, né? Era naturalmente. Sabe, irmãos? Sabe como é que ele fazia todo dia? Ele se fortalecia dando glória a Deus. Os meus olhos estão vendo, não tem nada funcionando. Ele dizendo: tá no seu não, tá? Ele tá falando. Aleluia. Esse não é digo eu, mas ele disse. Ele se fortalecia, irmãos. Ele olhava para as impossibilidades e se fortalecia dando glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus prometeu, vai acontecer. E tem muita gente desistindo na primeira dificuldade, irmãos. No primeiro mês de dificuldade está desistindo. Seja lá qual for o que Deus te prometeu, se está embasado na palavra, é direito teu. Pode demorar um mês, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas o dia vai chegar. O dia vai chegar. O dia vai chegar. O dia da celebração vai chegar. E nós veremos coisas grandes acontecendo. As impossibilidades do mundo natural, elas vão precisar se render ao poder da tua fé. Aleluia. Sabe, irmãos, tem um livro, O Poder Secreto da Alegria, que eu gosto muito daquele livro. Ele dá um exemplo legal à beça, gente. O micro-ondas. Você coloca uma pipoca no micro-ondas, você fica triste esperando 3 minutos passar? Você se alegra antes da pipoca ficar pronta. Não é isso? Oba, vai sair a minha pipoca dali do micro-ondas. Porque, irmãos, você tem a convicção de que a tua atitude de colocar a pipoca no micro-ondas, ela vai sair de lá pronta. Porque o fabricante garante. Aleluia. Fé é comparado a um prédio. Tem lá os seus tapumes, né, escondendo lá o que está para nascer, mas existe um barulho lá dentro. Eu estou crendo, eu estou crendo. Tem um barulho dentro de mim, tem um barulho dentro de você, que pode ser que só você escute, não tem problema, você mesmo tem que escutar. Isso vai acontecer, porque o barulho anuncia que tem algo novo chegando. Aleluia. Aleluia. A fundação, o que não estamos vendo, está sendo construída para sustentar aquilo que eu quero ver. Aleluia. Eu vou encerrar por aqui, irmão. Tinha muita coisa para falar, mas eu acho que eu fui demais, né? Você foi abençoado? Então, o alicerce que nós estamos construindo, a base forte, a palavra, ela vai dar um bom resultado para nós. Nós vamos chegar o dia que vamos ver aquilo que queremos, que estamos construindo. Amém, irmãos? Eu quero te pedir para você ficar de pé. Aleluia. Eu tenho 10 minutos ainda, irmãos. E quando eu orava e meditava nessa palavra, foi boa a ministração, gente? Passei no teste? Aleluia. Sabe, irmãos, e quando eu meditava na palavra, já aconteceu isso algumas vezes comigo, mas eu creio, irmãos, que aquele que tem impossibilidades hoje, seja na área da saúde, seja na área financeira,
O Senhor hoje à tarde falou muito comigo a respeito de pessoas com causas na justiça. Porque tem causas na justiça que a pessoa entra para ganhar, só para se dar bem, mas tem umas que não, gente, que é direito deles. Foi uma indenização que não recebeu, ou recebeu a menos do que era para receber. Enfim, irmãos, aquela impossibilidade que você tem. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente. Aleluia. Eu creio numa atmosfera poderosa, irmãos, nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu vou só impor as mãos sobre você. E eu vou liberar uma palavra para você. Impossibilidade agora saindo. Impossibilidade saindo. Impossibilidade saindo. Aleluia. Depois disso nós vamos cantar um louvor muito poderoso, que é um louvor profético. No nosso meio não tem doente, não tem pobre, não tem pessoas que vivem na escassez. Não tem. É direito nosso como filho de Deus viver aquilo que é impossível de vermos pelos olhos naturais. Nós vamos viver e ver pelos olhos da fé. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.